Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Física da Frente 2. Estamos estudando agora Fisiologia do Som. Temos aí duas aulas, a 53 e a 54, que fala sobre Fisiologia do Som, ok? Então, pegue o seu caderno 4, página 200, 196, né? 200 é a parte mais para o final. Então, vamos iniciar com a página 196, a frente 2, tá? O ouvido da gente, ele consegue distinguir sons, né? O ouvido humano normal, ele consegue distinguir sons de 3 qualidades distintas, que são altura, intensidade e timbre. E falando em som, vamos ouvir um trecho desta musiquinha sensacional do Rainbow. Olha só isso, gente. Começa com uma bateria sensacional. Maravilhosa. Não dá para deixar muito tempo aqui. Vamos para frente, então. Então, o caderno de vocês, ele vai e volta. Ele começa falando uma coisa, depois ele volta. Então, tem muitas coisas na página 196, depois repete na página 200. Então, eu acabei fazendo um mesclado de tudo, tá? Então, vamos lá. Qualidades fisiológicas do som são 3. O ouvido normal distingue 3 qualidades: altura, intensidade e timbre. O que é altura ou tom? É a qualidade que permite ao ouvido diferenciar um som grave, baixo, de um som agudo, alto. Gente, um som grave é um som baixo, é um som de baixa frequência. E um som agudo é um som alto, é um som de alta frequência. Uma coisa muito importante é que a altura está ligado diretamente com a frequência. A altura não é isso aqui, ó. Não é aumentar aqui o som do meu aparelho de som ou do meu celular. A altura está relacionada com a frequência do som. Então, nós temos uma tabelinha aqui, ó, bem legal. Sons graves são sons que têm frequência baixa. Voz masculina, tenor, violoncelo, contrabaixo, mugir de um boi. Já um som alto é um som agudo, é um som que tem uma frequência mais alta, que é no caso da voz feminina, soprano, violino, guitarra, relinchar de um cavalo. Então, a altura está ligada diretamente com a frequência. Segunda qualidade do som, intensidade ou sonoridade. O nosso ouvido, ele consegue diferenciar um som forte de um som fraco. O que é um som forte? É um som de grande intensidade. E um som fraco é um som de pequena intensidade. A intensidade do som está relacionada com a energia que a onda vai transmitindo para o meio e com a amplitude de onda. Então, vocês têm aí no caderno um gráfico, ó, da amplitude da onda em função do tempo da propagação. Vocês estão vendo que esta onda vermelha aqui, ó, ela tem uma grande amplitude. Então, isso é um som forte, é um som de grande intensidade. E essa representação aqui da onda verde, ela tem ó, uma amplitude pequenininha, é representação de um som fraco, é um som de pequena intensidade. Vamos lembrar também que a intensidade, ela depende da potência e da área. Supondo ondas esféricas, lembram, já estudamos isso. A área é 4πx². X é a sua distância até a fonte, por exemplo, tá? Quanto mais afastado você estiver da fonte,
menor é a intensidade de onda recebida, tá? Aqui nós temos uma tabela também bem bacana, bem interessante, com os níveis de intensidade sonora que são dados em decibéis, tá? Abreviamos por dB. Uma casa calma, onde não tem quase barulho nenhum, 40 decibéis. Uma conversa normal, 60 decibéis. Conversa em voz alta, aquele monte de gente falando, 70 decibéis. Uma rua barulhenta, 90 decibéis. Uma grande explosão, 110, e um motor de avião a 3 metros de distância, 130 decibéis. Então, veja bem, ó. Quando eu tenho um som de maior volume, ele gera uma onda sonora de maior amplitude, ó, que é amplitude grande, tá? Essa onda transporta maior energia para o meio ambiente. Então, é uma onda de maior intensidade, ou seja, é um som classificado como forte, ok? Timbre é a qualidade que permite ao ouvido distinguir sons que têm a mesma altura, que foi o item 1, a mesma intensidade, que foi o item 2, porém emitidos por fontes sonoras diferentes. Então, veja bem, ó, se você, por exemplo, toca uma nota dó na guitarra e você toca uma nota dó no piano, é a mesma nota. Elas podem ter a mesma altura e você toca com a mesma intensidade, mas você consegue distinguir o dó da guitarra e o dó do piano, por quê? Porque os harmônicos são diferentes. Os responsáveis pelo timbre, ó, são os harmônicos, são as formas de onda, tá? Então aqui, ó, nós temos um osciloscópio, um microfone e alguém aqui toca um diapasão, tá? Que é esse instrumentinho, você bate com um martelinho, ele emite um som puro. Então, você tem esta forma de onda. E aqui você tem um instrumento musical, é outra forma de onda. Então, eu coloquei aqui, ó, um som puro ou simples, que é o emitido pelo diapasão, ele tem uma frequência bem definida, um só comprimento de onda. Todavia, a grande maioria dos sons não são puros. Eles contêm mais que um comprimento de onda. São sons complexos, como é esse caso aqui, ó, emitido pelo instrumento musical. Ok? Vamos para os exercícios, página 202. Vamos lá, gente? Então, vamos lá? Número 1, página 202. A voz humana é produzida pelas vibrações de duas membranas, as cordas vocais, que entram em vibração quando o ar proveniente dos pulmões é forçado a passar pela fenda existente entre elas. As cordas vocais das mulheres vibram em geral com frequência mais alta do que a dos homens, determinando que elas emitem sons agudos, voz fina, e eles sons graves, voz grossa. Qual é a propriedade do som, gente? Que está relacionada com som grave, som agudo, que está relacionado com a frequência. Essa propriedade se chama altura. A qualidade do som que está relacionado com a frequência é a altura. Som alto é um som de frequência alta, é um som agudo. Um som baixo é um som de baixa frequência, é um som grave. Portanto, alternativa E. Número 2. O ser humano distingue no som certas características denominadas qualidades fisiológicas. Considere as seguintes afirmativas. Primeira, a qualidade que permite à orelha diferenciar sons fracos dos sons fortes é a intensidade. Vimos no item 2, intensidade. Um som forte é um som de grande intensidade. Um som fraco é um som de pequena, de baixa intensidade.
2, a qualidade que permite diferenciar som grave de agudo, a altura. Verdadeiro foi o exercício número 1, né? Idêntico a esse. 3, a qualidade que permite diferenciar sons de mesma altura e mesma intensidade, emitido por fontes diferentes é o timbre. Verdadeiro também. Então, todas são verdadeiras, alternativa E. Número 3, por meio de sons podemos comunicarmos e obter informações do mundo que nos cerca. Contanto para isso, com órgãos que produzam e detectam os sons, como cordas vocais e as orelhas. As ondas sonoras perceptíveis ao humano apresentam frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Gente, lembra, o nosso ouvido humano normal consegue ouvir sons de frequência que vão de 20 Hz a 20.000 Hz, nessa faixa. Primeira, o limiar da sensação auditiva equivale à máxima intensidade sonora que o ouvido humano é capaz de suportar. Limiar não é máxima, está aqui a resposta ó, do IN, do número 1. Falsa, o limiar da audição é a mínima intensidade sonora que a nossa orelha percebe numa determinada frequência. Então, a número 1, falsa. 2, dois sons com mesma altura, intensidade, provenientes de dois instrumentos diferentes, são perfeitamente idênticos para o ouvido humano. Errado, nós distinguimos esses sons porque eles têm timbres diferentes, a forma de onda deles é diferente, tá? Então, o número 2, esses sons se distinguem quanto ao timbre, formas de onda diferentes. 3, a propriedade física que nos permite classificar a altura do som em grave ou agudo é a sua frequência correta. Então, a única correta, alternativa C. Número 4. A figura abaixo representa a imagem da tela de um osciloscópio quando ele mede os sinais mantidas as mesmas escalas vertical e horizontal do aparelho, da mesma nota tocada por um piano, olha aqui o dó do piano e o dó da clarineta. Vocês estão vendo que é a mesma nota musical, porém as formas de ondas emitidas por cada uma é diferente. Sabe-se que a altura é a frequência fundamental do instrumento. Pode-se afirmar que os dois sons têm mesma altura e diferentes timbres. Correto, os dois frequência fundamental, mesma altura, porém emitidos por fontes diferentes, diferentes timbres. Alternativa A. Gente, o número 5 está na página seguinte, tá? É que como ele tem uma continha para fazer, não ia caber aqui, e o exercício 6 é só ler e responder, então eu encaixei o exercício 6 aqui nesse pedacinho. Então vamos lá para o 6, depois a gente volta para o número 5. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir apenas ouvindo o acorde quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a sua frequência, alternativa A. Ainda coloquei aqui, ó, cada nota componente de um acorde musical é caracterizada por sua altura, e a altura está relacionada com a frequência. Agora voltamos para o exercício 5. Aqui eu tenho um dó do piano, ó, o dó central e o dó maior. Apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações. Então, ele mostrou aqui, ó, a forma de onda
quando eu toco o dó central no piano e quando eu toco o dó maior. A pergunta é qual a razão entre as frequências do dó central e dó maior. Vamos lembrar que frequência é o número de ciclos dividido pelo tempo. Se vocês olharem a figura no dó central, ó, aqui eu tenho um ciclo completo, ó, que é isso aqui, ou seja, daqui até esse próximo pico é um ciclo completo. Então, eu tenho um ciclo nesse intervalo de tempo T. Então, 1 sobre T. Se vocês olharem a figura do Dó maior, compreendido no mesmo intervalo de tempo T, eu tenho dois ciclos, ó. Aqui é um ciclo completo, ó. Pá, 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 1. E mais um, ó. Pá, 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 2. Então, eu tenho dois ciclos em no mesmo intervalo de tempo P. Ele pede F1, a razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior. O Dó central eu chamei de F1 e o Dó maior eu chamei de F2. Então, F1 sobre F2 é 1 sobre T, tá aqui, dividido por F2. Como F2 é uma fração, multiplico pelo inverso. Então, T sobre 2. T cortou com T, 1 sobre 2, alternativa A. Número 7. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. Esta diferenciação se deve principalmente a quê? O que diferencia o dó de instrumentos musicais diferentes é o timbre, alternativa D. Timbre do som que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. E o último, número 8, as notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical, dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas do, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas notas estão organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota dó a mais baixa e a nota si a mais alta. Então, antes de ler aqui, ó, dá uma olhadinha aqui que eu escrevi para vocês, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que ele disse a respeito da nota dó? A nota dó é a mais baixa. A mais baixa porque ela tem a frequência menor. O que é um som baixo? É um som que tem baixa frequência. Então, o dó tem frequência menor, portanto, tem comprimento de onda maior. Lembre que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais, tá? Portanto, o si é a nota que tem maior frequência e menor comprimento de onda. Considerando uma mesma oitava, a nota si é a nota que tem a menor o quê? Olha aqui, o si tem o menor comprimento de onda. Isso está na alternativa E, ok? Mais um trechinho do sensacional Rainbow. Tchau, gente, até a próxima aula.